Olá, meu nome é João Pedro e essa é a Looping. Vamos agora continuar com o vídeo de conjuntos numéricos. Vamos falar agora dos números reais e irracionais. Então, pegue lápis e papel e venha comigo. Então, os nossos números reais, representados aqui pela letra R, são quem? São a união dos conjuntos dos racionais com os irracionais. E quem são os irracionais? Os irracionais são aqueles números que eu não posso escrever numa forma fracionária, com o numerador e o denominador inteiros. Os irracionais são os decimais infinitos e não periódicos. Nós vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem. O primeiro exemplo aqui é o raiz de 2. Veja como ele se desenvolve. Os números após a vírgula, eles não têm uma ordem certa, ou seja, eles não têm um período. Eles vão desordenadamente. Eu não sei qual vai ser o próximo número depois do 5. O mesmo vem a partir do nosso próximo exemplo, o raiz de 3. Veja que os números depois da vírgula, eles se desenvolvem de uma maneira aleatória. Isso é uma dízima não periódica e infinita. Temos também o raiz de 5, o raiz de 7. Veja, essas raízes aqui, elas não dão um número bonitinho, como nós temos quando raiz de 4, que é 2, raiz de 25, que é 5, raiz de 9, que é 3, ou seja, nossos quadrados perfeitos. E, por último aqui, do nosso exemplo, o mais famoso, o π, que é igual a 3,141592 e assim por diante, continua aleatoriamente. Vamos ver agora o símbolo que indica os números irracionais. Apesar de alguns livros usarem a letra I, o símbolo dos irracionais não existe. Um dos livros que eu peguei vários dos exemplos de intervalos que nós vamos ver, que é o livro do professor Dante, usa o símbolo I com um R minúsculo na frente. Mas veja bem, não é o símbolo certo. Vários livros que vocês possam ter para pesquisar vão adotar uma simbologia somente para facilitar a escrita, uma vez que a escrita certa dos números irracionais é esse carinha aqui, R menos Q, ou seja, a diferença dos números reais para os racionais. Então, para facilitar, os livros escolhem um símbolo, mas, na verdade, esse é o símbolo correto. E a partir desse símbolo nós podemos ver bem quem é o conjunto dos reais e dos irracionais. Como eu disse no começo dessa parte, os reais são quem? São o conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais. Ou seja, os reais são todos os números que vimos até agora. Ele engloba todo mundo, mais o que acabamos de ver, que são os irracionais. Veja o que agora esse símbolo nos diz. Eu tenho o conjunto dos reais diferente do conjunto dos racionais, né? R menos Q. Eu vou pegar, então, tudo que está em R, ou seja, tudo que está nos reais, e é diferente dos racionais. Se meu real é formado dos racionais e dos irracionais, e eu tiro tudo que é igual aos racionais, vai sobrar quem? Os irracionais. O que isso me diz? Que os racionais e os irracionais não têm nenhum elemento em comum. São dois conjuntos à parte. Eles não têm nenhuma relação. Não tem nenhum elemento em comum. Se eu fosse fazer a intersecção entre eles, ou seja, pegar o que eles têm em comum, seria o que? O meu conjunto vazio. No entanto, algo interessante a se ver é que entre dois números racionais sempre existe um número irracional. O contrário não ocorre. Somente ocorre dessa forma que eu disse. Entre dois números racionais existe sempre um número irracional. Podemos ver aí na reta, entre menos 4 e menos 3, por exemplo, existe menos π. Entre menos 2 e menos 1 existe raiz de 2. Entre 1/3 e 2 existe raiz de 2. Claro, existem outros infinitos números que não aparecem aí. Que são ali, tipo, entre 1/3 e 1 existe outro número ali que não aparece. Mas é importante você ter isso na cabeça. É uma das perguntas que cai muito em vestibular. Se existe algum número irracional entre dois números racionais. Para você decorar isso e lembrar, pensa no seguinte. Veja o mapa do Rio Grande do Sul. Pense que as cidades são os números racionais. Tá bom? E o que tem entre uma cidade e outra ligando as cidades? As estradas. Entre duas cidades existe uma estrada. Então nossas estradas são os números irracionais. Lembre-se disso então, desse exemplo. Cidades sendo racionais e as estradas irracionais,
que ficam entre as cidades. Assim você nunca vai esquecer disso e vai lembrar quando ver isso numa prova. Vamos agora falar da reta real. Essa reta aqui. Veja só, essa reta não é só um risco com essa meia dúzia de números. Essa reta é formada de infinitos pontos que representam números sucessivos e agrupados, que dão essa ilusão de reta. No entanto, esse conceito não é algo fácil de aceitar, não é mesmo? E os alunos olham essa reta e não compreendem que ela é constituída de pontos numéricos. E talvez mesmo para você essa ideia não seja algo assim tão claro. Mas, embora você não os veja, eles estão aí. A melhor forma que encontrei de explicar essa ideia de forma que você consiga visualizar esse conceito é a seguinte: confia em mim. Mas se não for bastante, o que deveria ser, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Você possui várias memórias de acontecimentos diversos em momentos aleatórios da sua vida, mas com certeza não lembra de todos, não é mesmo? Nem mesmo dos acontecimentos entre duas lembranças, ou das diminutas e insignificantes ações que os levaram até eles, como cada passo que deu, todas as vezes que acordou ou foi dormir, cada escovada de dente ou evacuada. Às vezes nem mesmo lembramos do que aconteceu no dia anterior, do que comemos no dia anterior. Muitos desses ocorridos não são guardados na nossa memória por serem corriqueiros, às vezes até mecânicos, que nem damos atenção. No entanto, esse conjunto de acontecimentos ocorreram e te levaram de uma memória até a outra, mesmo que não se recorde deles. Eles existiram e estão gravados na sua história. Essa memória que você tem são esses números que aparecem na imagem. Enquanto os milhares de segundos que não recordas e ligam suas recordações são os infinitos números que formam essa reta, que ligam todos os números com a trajetória da sua vida, entre os momentos que ficaram marcados na sua mente. Muito lindo, não foi? Vamos continuar. Bem-vindos ao quadro Galeria dos Horrores, onde vamos mostrar algumas coisas bizarras espalhadas pela internet, inclusive em alguns livros didáticos. Erros que alguns dos seus professores talvez cometam por não terem refletido sobre o assunto e só copiado a imagem de algum lugar. Análise do diagrama dos conjuntos repetidas vezes, até vocês cansarem, eu imagino. Bem, tudo isso foi para esse momento. Lembra que eu usei a expressão alargar ou aumentar as fronteiras dos conjuntos inserindo novos elementos e assim criando nossos novos conjuntos? Bem, nos números naturais nós aumentamos inserindo os inteiros negativos. A partir dos inteiros, aumentamos inserindo as frações não aparentes, formando os conjuntos racionais. E cada cor que colocávamos em volta do conjunto anterior representava somente esses elementos novos, não é mesmo? Agora eu apresentei dois conjuntos, o conjunto dos irracionais e o conjunto dos reais, que é igual a todos os números que estudamos, ou seja, tudo está incluído nele. Ele será o nosso conjunto universo quando estudarmos funções, com algumas raras exceções. Então, os reais é formado pela união de dois conjuntos, ou temos os elementos no conjunto dos irracionais ou nos conjuntos dos racionais. Então, como é que você desenha essa fronteira? Se já tínhamos os racionais e faltava só adicionar os irracionais. Então, o nosso conjunto real, aumentando a fronteira, seria a nova cor, onde ela representaria os números irracionais. Assim como quando largamos os naturais e a cor azul representava os inteiros negativos. E aumentando esse conjunto, a cor de vinho, dos racionais, representava as frações não aparentes. Antes de vermos o diagrama, veja alguns designs errados desse diagrama que merece o selo pateta. Esse merece o selo patetor. Ah, Pluto, cadê você? Não estou te vendo. Vamos entender então por que esses conjuntos mereceram o selo pateta. Veja só. Como eu já falei, nós tínhamos o conjunto dos naturais, não é mesmo? Nele nós temos os números positivos mais o zero. E para expandir ele, para chegar no conjunto dos inteiros, nós adicionamos o conjunto dos inteiros negativos. Então, aqui, dentro dessa bola azul mais clara, está todos os números positivos inteiros e o zero. E aqui, nessa parte em volta, está os negativos. Não se preocupa com o tamanho, tá? O tamanho disso aí não importa, tá? Continuando, para aumentar então nossos conjuntos e chegar no conjunto dos racionais, nós inserimos as frações não aparentes. Ou seja, essa parte aqui está somente as frações não aparentes. Veja, não é porque a letra Q está aqui e quer dizer que isso aqui, só isso aqui representa os racionais. Não, os racionais são
os naturais, os inteiros, mais essa parte. E essa parte apenas representa as frações não aparentes. Então, se eu vou aumentar agora e vou chegar no conjunto dos reais, quem é o conjunto dos reais? É os racionais mais os irracionais, não é mesmo? Se os irracionais estão aqui e os racionais estão aqui, quem é esse conjunto aqui? Então, quem são esses números aqui? Se os racionais são formados pela união dos irracionais e dos racionais. Então, todos os elementos estão aqui ou aqui. Então, quem é esses carinhas aqui que estão aqui? É o vácuo? Não são ninguém? Entende o erro? Então, qual seria o nosso diagrama certo? Um deles seria esse aqui. Veja que a imagem que eu peguei na internet, que estava certa, é quase as cores que a gente tinha antes. Só trocou o Z e o N ali, né? As cores. Veja, eu não preciso escrever conjuntos irracionais aqui. Porque o conjunto irracionais está subentendido que ele é a parte verde. Porque o conjunto dos reais é formado pelos racionais e pelos irracionais. Se os racionais é tudo que engloba o vermelho, o que está faltando para os reais é o que está em volta, é os irracionais. Então entenda, os reais são todas as quatro cores. Os irracionais são apenas a cor verde. Os racionais são o vermelho, o laranja e o azul. Os números inteiros são quem? O laranja e o azul. E os números naturais são somente o azul. Esse é o nosso diagrama certo, dessa forma. Um outro diagrama que é mais acertado e mais fácil de enxergar é esse aqui, que divide bem os números racionais e os irracionais. Onde ainda nós temos o começo desse nosso diagrama aqui, com os naturais, depois vem os inteiros, os racionais engloba todos eles, e os reais, então, está aqui. Metade é racional e a outra metade é irracional. Apesar de estar essa divisão aqui, eu já te falei que o tamanho não importa, né? Porque na verdade existe muito mais números irracionais do que números racionais. Então, para finalizarmos os conjuntos numéricos, nós temos esse último quadro aqui, revisando tudo. Então, nós temos que os naturais estão contidos dentro dos inteiros, os inteiros estão contidos dentro dos racionais, e os racionais estão contidos dentro dos reais. Que é a mesma coisa que eu dizer que os naturais são subconjunto dos inteiros, os inteiros são subconjunto dos racionais, e os racionais são subconjunto dos reais. Mas também, para nossa propriedade transitiva, os naturais são subconjunto dos racionais e os naturais também são subconjunto dos reais. Os inteiros são subconjunto dos reais também. Logo abaixo nós temos então o símbolo dos irracionais, que está contido dentro dos reais, são um subconjunto dos reais. Nós temos então que os reais é quem? É a união dos racionais e dos irracionais. E por último, o que eu disse, a intersecção dos racionais e dos irracionais é o que? É o conjunto vazio, é um conjunto que não tem elementos. Eles são dois conjuntos disjuntos. Eles não possuem nenhum elemento. Se aparecer alguma questão dizendo assim, eles têm um elemento. Tá certo que eles têm um elemento vazio. Não, vazio não é um elemento. Então, eles não têm nenhum elemento em comum. Entendido isso, acabamos o vídeo por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo, que vamos falar sobre desigualdades e intervalos.